Eliel lembrou a gente que hoje é o encerramento dessa série, venha o teu reino. Vocês sabem de onde a gente tirou essa expressão, venha o teu reino? Você consegue imaginar de onde veio a inspiração da expressão, venha o teu reino, que deu então fundo aqui para tudo que nós ministramos nessas quartas-feiras? A oração, que está escrito lá, venha a nós o teu reino. E na sequência, você sabe que a maior expressão de alguém que recebeu o reino de Deus é que ele passa a viver não mais da sua vontade, mas debaixo da vontade do rei desse reino. Quando a gente diz assim, venha a nós o teu reino, seja aqui no auditório presencialmente, ou onde quer que você esteja, nós estamos dizendo, venha sobre nós o teu governo. Nós repetimos isso aqui várias vezes, eu já estou fazendo uma introdução para a mensagem que espero que seja bem breve, objetiva, mas certeira ao seu coração, como certeira tem sido ao meu coração. Todas as vezes que nós estamos dizendo assim, Senhor, venha a nós o teu reino, a semelhança do que Jesus estava dizendo, nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, estabelece na minha vida o teu governo, torne-se a prioridade da minha vida. Tudo isso e muito mais do que isso, está embutido na expressão, venha o teu reino. Deixa eu te perguntar, debaixo dessa convicção, quantos aqui querem ver o reino de Deus sobre a sua vida? Sabe o que nós estamos dizendo? Senhor, pode estabelecer teu reinado e senhorio na minha história e na minha vida. Isso é por demais transformador. A Bíblia vai dizer, irmãos, a partir do Novo Testamento, a partir do livro do evangelista Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, o Antigo Testamento ele encerra em Malaquias. E se você tem uma Bíblia impressa, você vai ver que algumas páginas entre Malaquias e Mateus, elas estão em branco, simbolizando que por um período de quase 400 anos, os homens não ouviram a Deus. Não houve profetas que falaram da parte de Deus. Houve um silêncio no encerramento do Antigo Testamento pelo profeta Malaquias, até que então João o Batista, ele então vem do deserto, pregando o reino de Deus, anunciando aos homens que estava vindo um novo reino. E ele estava falando do seu primo, estava falando de Jesus, o Senhor desse reino. E ele anunciou esse reino. E o ministério de Jesus, ele é totalmente tomado, seu tempo, suas falas, tudo apontava para um rei, que é o Pai Celestial, e o seu reino. Então o reino de Deus ocupou muito do ministério de Jesus. E permeou também, de forma muito prática, os ensinos dos seus apóstolos. Vocês tenhamos, por exemplo, que o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas paulinas. Cartas Paulina, chamadas cartas pastorais às igrejas que ele fundou e depois ele foi pastoreando essas igrejas. Ele escreveu 13, de 26 livros do Novo Testamento, ele escreveu a metade. E esses livros que ele escreveu, essas cartas que escreveu e tornaram-se livros bíblicos, elas nos ensinam, esses livros ensinam a como viver neste novo reino que Jesus estabeleceu. Jesus estabelece, inspira, nos chama para esse reino e agora nos dá a oportunidade de aprender a viver nesse reino. Por isso vem a nós o teu reino. Quantos querem aprender a viver na terra como nos céus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É perfeitamente possível que eu e você vivamos nessa geração, no nosso tempo de vida, o reino de Deus na terra como ele é no céu. Ou seja, a vontade de Deus na minha e na tua vida. Você crê nisso? Gostaria de ver Deus fazendo isso? Porque eu desejo. E eu queria dizer para vocês que por mais que em 2 meses, nós aqui nos esmeramos, trabalhamos, dedicamos o nosso coração a pregar, a buscar a Deus, a orar, a criar tudo que fosse possível para ilustrar o reino de Deus, ainda assim a gente não conseguiu de jeito nenhum expressar toda a totalidade desse reino. Passaram aqui pastor Jorge Luiz Mantuan, pregou-nos verdades absolutas sobre o reino de Deus. Pastor César deu contribuição fundamental. Pastor P.A. abençoou-nos tanto, ministrando aqui. O Eliel cooperou demais aqui como instrumento de Deus para nos ensinar e inspirar ao reino de Deus. Anderson Paulino, que passou por uma cirurgia esses dias, bem tranquila, é uma cirurgia mais estética, mas que está deixando ele de molho em casa. Daqui a pouco ele vai ser pai pela primeira vez da Rebeca. Potencialmente deve estar nos assistindo e acompanhando. E ele vai ficar alguns dias fora, mas também esteve aqui, nos abençoou demais. E eu venho hoje encerrar. Se você gosta de título para mensagem, para gravar e depois encher aí, seja o seu celular, seja o seu tablet ou um caderninho como tem aqui, sempre faz isso a Mônica. O título dessa mensagem é
a essência do reino de Deus. Sabe que ao longo da história, a expressão essência, que se você procurar no dicionário Aurélio, tem diversas definições, fala do núcleo, do mais importante, da consistência. A essência sempre é muito mais cara. A essência é aquilo que é nuclear, é o mais importante. É aquilo que, de fato, tem o maior valor. Então, a essência do reino de Deus, qual é? Nós vamos ver à luz de um texto, que talvez seja uma das grandes sínteses do reino de Deus. Porque o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Romanos, capítulo número 14, versículo número 17. Vocês vão acompanhando aqui comigo, mas se você quiser ver na tua Bíblia, está na tela também. Esse texto aqui é uma síntese do que não é e o que é. Talvez pedagogicamente é o mais completo, porque ele fala do positivo e do negativo. Ele fala do que é e do que não é. E o apóstolo Paulo definiu que o reino de Deus, ele não é comida, o reino de Deus não é bebida. E o que é o reino de Deus? Diga bem forte. É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Não necessariamente nessa ordem. É paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, já aqui nessa introdução, que já vou entrar exatamente onde quero comunicar o coração de vocês. É um engano muito grande você pensar que você não pode ter a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Essa ideia de que a palavra de Deus é para poucos, é para alguns eleitos, consagrados, isso é uma mentira. A reforma protestante veio despossuir aqueles que se julgavam detentores da palavra de Deus. E eu queria incentivar você, que saiu da tua casa, veio do trabalho, uma noite como essa, a que você interagisse espiritualmente com o que está acontecendo, porque é por meio da fé que eu e você recebemos esse reino e tudo que ele representa. E quando você põe a palavra de Deus na sua boca, eu e você estamos proclamando a palavra que tem maior poder e autoridade na terra. Você pode ser um proclamador das verdades de Deus. Não importa se você conhece pouco das Escrituras, não importa. Participe. O texto de Romanos 14, 17 pode ficar gravado no seu coração. Talvez você ainda não conseguiu concentrar no seu coração um texto que você tenha de cabeça, decorado. Talvez seja isso o primeiro que você vai ter, ou vai se agregar a uma porção do que você já tem. Mas Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é... O reino de Deus não é comida. E nem o que mais? Mas ele é 3 coisas fundamentais. Qual é a primeira? Se a gente parasse por aqui, o texto é tão intuitivo que não demandaria de ninguém explicá-lo. Mas eu queria ilustrar com vocês alguns pensamentos a partir dessa expressão que eu a chamo de definidora. É uma síntese de tudo que tem a respeito do reino de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras, e recorri à versão, à mensagem, que é uma paráfrase de Eugene Peterson, diz assim: o reino de Deus não tem nada a ver com o que vai para o estômago. Entendam isso. Tem a ver com o que Deus faz com a sua vida, quando Ele a conserta ou transforma e completa a sua obra com alegria na minha e na sua vida. Em outras palavras, o reino de Deus não tem nada a ver conosco, com as nossas satisfações pessoais, com os nossos desejos egoístas. Não, o reino de Deus não diz respeito a nós como indivíduos. O reino de Deus tem a ver com aquilo que Ele está fazendo como sendo o Senhor desse reino. E olha, eu não sei você, mas se tem uma coisa que eu preciso muito na minha vida, é da paz que vem de Deus. Quantos precisam? Receba a paz do príncipe da paz, do Senhor desse reino. Mas Ele, além de paz, Ele é justiça. E diferente da justiça que nós aprendemos por nós mesmos ou pela história humana, o justo juiz sabe fazer justiça na nossa vida. Talvez você esteja debaixo de uma injustiça nesses dias. Talvez você esteja vivendo debaixo de uma pressão violenta, de uma injustiça que estão praticando ou praticaram contra você. Quero te dizer com muita segurança, você pode estar debaixo do reino de Deus e viver debaixo da justiça que Ele faz. Porque quando Deus faz justiça, a justiça dele sempre é a melhor. Nunca tem a ver com vingança, diferente do reino dos homens. E o terceiro elemento que aparece como sendo parte do reino de Deus é uma coisa que nós precisamos muito: a alegria. Quantos gostariam de ser uma pessoa mais tomada de alegria? De quem vem essa alegria, diz o texto? Que o Espírito Santo ministre a você plena alegria de viver nesse reino e para o rei desse reino. Então a definição que nós temos é que o reino de Deus não é comida,
O reino de Deus não é bebida, ou seja, não diz respeito aos nossos interesses, ao nosso ventre, mas o reino de Deus tem a ver com o Rei do Reino, que veio estabelecer entre nós paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Podemos ir embora? Vamos continuar. Jesus definiu uma outra máxima que é importante para nós conceituarmos. A questão do reino de Deus. O reino de Deus tomou boa parte do ministério de Jesus. Suas obras sempre foram na direção de demonstrar o reino do qual ele veio. Mesmo no reino dos homens, Jesus veio mostrar para nós como é o reino de Deus. E ele ilustrou com várias parábolas, nós vamos chegar nela, mas conceitualmente, quando a gente vê quase terminando o sermão da montanha, o que é isso? É o principal sermão pregado por Jesus, um sermão público, que está registrado em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Ali Jesus está estabelecendo qual é a ordem desse novo reino. Como o rei desse reino pensa. Quais são os valores. Quais são as premissas mais importantes. Onde devemos colocar o nosso coração. E como estabelecer bem claro a diferença entre o reino dos homens e o reino de Deus. Está lá no Sermão da Montanha. Jesus quase concluindo Mateus 6, versículo 33. Talvez você conheça. Se não conheça, decore. Jesus disse o seguinte a respeito do reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar. Diga primeiro lugar. Que significa? Como prioridade máxima. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a você. Que coisas que Jesus estava dizendo? O próprio texto vai dizer, se você voltar, retroagir do 32 para trás, quando ele está dizendo, olha, não se preocupe com o que comer, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não se preocupe com o que vestir. Não se preocupe com qualquer outra coisa. Preocupem-se ou preocupem-se com o reino de Deus. Faça do reino de Deus a prioridade da vida de vocês. E Jesus garantiu que quem faz do reino de Deus sua prioridade, todas as demais coisas são acrescentadas. Ou seja, não falta nada para mim e para você. Quem prioriza o reino de Deus não tem falta de nada. Não precisa correr atrás de bênçãos. A bênção de Deus alcança alguém cuja prioridade é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo dele na minha e na sua vida. Venha a nós o teu reino. Quantos querem o governo de Deus mesmo? Deixa eu ver. Eu vou perguntar várias vezes para você aqui, porque é didática essa pergunta, é pedagógica, vai abençoar a gente. Agora abra a sua Bíblia. Vamos conferir aqui de pertinho uma parábola que Jesus contou, como todas as outras parábolas, com a finalidade de ilustrar alguma coisa a respeito do que é o reino de Deus. Histórias que Jesus contou para ilustrar como é o reino de Deus, o que é esse reino e como nós podemos vivê-lo. Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Você vai achando aí na sua Bíblia virtual, na sua Bíblia analógica de papel, ou você acompanha aqui na tela, seja você aqui no auditório, você onde quer que esteja agora, em casa, no trabalho, no deslocamento, vai estar facilitado aí para você acompanhar a leitura. E eu peço a você que concentre toda a sua atenção na leitura, porque essa é uma parábola simples de compreender, e depois nós vamos extrair dela algumas coisas que podem ajudar a gente a crescer um pouco mais no conhecimento e desenvolvimento do reino de Deus na nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Você achou aí? Dá uma olhada para ver se o irmão não está lá no profeta Sofonias, perdido aí na Bíblia. Dá uma ajuda aí, você que é um crente mais experiente, mais versado aí em localizar os textos. E está lá, Lucas 14, o versículo que vamos ler é o versículo de número 15, e a nossa leitura vai até o verso de número 23. Lucas 14, 15 diz assim: ao ouvir isso, deixa eu dizer para você uma coisinha, volta aqui para mim, porque nós vamos ter que recorrer ao que está acontecendo antes. Ao ouvir isso, isso o quê? Se você voltar alguns versículos, Jesus foi convidado para ir a um banquete. Alguém convidou Jesus para tomar uma refeição, possivelmente à noite. E essa pessoa era uma pessoa importante da estrutura religiosa daqueles dias, um fariseu, um religioso importante.
dentro da estrutura religiosa de Judá, ou de Jerusalém. Ele é convidado, ele chega lá, as pessoas começam a olhar para ele, o ministério dele já é um ministério conhecido, ele já é importante, as pessoas já estão sendo abençoadas ou incomodadas pelo seu ministério, pelo ensino do reino de Deus, e Jesus começa a observar, era um sábado. E talvez você não saiba, mas é importante que você tenha isso também esclarecido, o sábado para o judeu é um dia sagrado, é um dia em que a religião estabeleceu, o sábado é do Senhor, está lá nos 10 mandamentos. E Jesus encontra naquela festa, naquele banquete, alguém acometido de uma doença. E Jesus provoca aqueles fariseus que estão prestando atenção em tudo que ele faz e fala. E ele diz para aqueles fariseus, olha, se vocês tiverem um boi, ou um filho de vocês que caiu num buraco no sábado, vocês vão deixar de fazer algum esforço para tirar o boi ou o filho do buraco por ser sábado? Pois eu estou vendo esse homem enfermo, eu tenho poder para curá-lo, eu vou curá-lo no sábado e ele está abençoado, o homem saiu de lá, não só com a barriga cheia, mas saiu de lá sarado no corpo também. Porque o reino de Deus, quando ele entra na nossa vida, ele nos cura no corpo, na alma e no espírito. Esse é o reino de Deus. Um pouquinho mais adiante, Jesus começou a perceber como as pessoas estavam ocupando o lugar naquele banquete. E aproveitou aquela oportunidade para ensiná-los sobre como é o reino de Deus. Ele disse o seguinte, olha, se você for convidado para um banquete como esse, nunca sente num lugar de destaque. Por quê? Porque se alguém mais importante que você chegar nesse banquete, essa pessoa pode ter mais prioridade do que você. O dono da festa pode pedir para você sair do lugar, como a Vânia que está na primeira cadeira, e dizer assim, Vânia, senta lá no fundo, porque esse lugar é da Mônica. Segundo Jesus, se você passar por isso, você vai passar um carão e vexame. Você vai ser humilhado. Doutra só, Jesus diz, faça o seguinte, vou ensinar para vocês. Quando forem convidados para um banquete, para um lugar importante, por gente importante, procure o lugar menos importante. Sente na última fileira. No lugar mais simples. Porque se você sentar no lugar simples, e o dono da festa estiver no lugar simples, e souber que você está lá porque você quis, mas tem um lugar especial para você, você vai ser honrado quando for chamado para um lugar importante. Aí no verso 11 a gente tem o versículo que a gente talvez saiba que ele existe, mas não sabe o contexto, quando Jesus disse que quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Ele estava num banquete. Aí começa aqui o verso 15, que eu quero que você volte aí. Esse é o contexto em que está acontecendo a coisa. Olha agora. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Esse cara está dizendo o seguinte, eu compreendi, captei a vossa mensagem, ó sábio guru. Diria um programa aí muito, muito conhecido na história da Globo. Puxa, se é assim no reino dos homens, no reino de Deus deve ser melhor ainda. Aí ele usa uma expressão que dá uma chave na cabeça de Jesus. Aí Jesus diz para ele assim, olha, é o verso número 16. Certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. É uma parábola, uma história que Jesus criou para responder melhor aquele homem que achou maravilhoso um banquete no reino de Deus. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar o banquete, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido enviados ou convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Vê se a gente não parece muito com essa cena que vai aparecer agora em 3 exemplos. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Estou muito ocupado com os meus negócios. Esse assunto do reino de Deus é muito bacana, conceitualmente lindo, mas eu não tenho tempo porque eu estou envolvido com outras coisas. Em outras palavras, verso 19, outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe, o meu churrasco está garantido para uns 15 anos, estou ocupado com os meus investimentos pessoais, muito bom que você me convidou, mas eu não tenho tempo para isso. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso eu não posso ir, esse nem desculpa pede, os outros 2 pediram, esse não. Casei, é óbvio que eu não tenho tempo para coisa do reino de Deus. Eu estou envolvido com o meu reino pessoal, com a minha felicidade no casamento.
E olha a sequência do texto. O servo voltou e relatou isso a seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, me traga os aleijados, me traga os cegos, me traga os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou será feito, foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá então pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Volto a dizer, como disse lá de Romanos 14:17, o texto é tão claro, tão óbvio, que qualquer um de nós, ainda que esteja chegando pela primeira vez a uma igreja chamada evangélica, nunca teve contato com a Bíblia, já percebe qual é o assunto aqui. Está bem definido as personagens. Ou estão bem definidos as personagens. Por exemplo, o banquete. O banquete para um judeu, ou a mesa, o banquete à mesa, para um judeu, um convite especial para estar à mesa representa duas coisas importantes. Primeiro, o significado da intimidade. Só se leva para a mesa quem você quer ter intimidade. Então esse banquete é uma proposta de alguém muito importante, muito rico, muito poderoso, que quis naquela noite dar um banquete para trazer para perto de si as pessoas para ter intimidade. Se você ler esta mesma parábola que Lucas relata, e você pode ver aí, Mateus 22, 1 a 14, Lucas nós lemos, Mateus 22, ele relata a mesma parábola, só que ele dá algumas nuances, alguns detalhes a mais, característico do próprio Mateus. Ele diz que esse banquete foi promovido por um rei muito rico, cujo filho haveria de se casar com uma noiva. Então ele fez o chamado para que todo mundo viesse participar dessa celebração de casamento. E a ilustração fala do rei, sendo o nosso Deus, o Pai Celestial, esse príncipe, esse filho que haveria de casar, Jesus, e essa noiva, a igreja. Então ele amplia o conceito e importância desse encontro, da intimidade, da profundidade e da beleza desse encontro, ilustrando que isso tem a ver com o reino de Deus. Então ele chamou para a celebração que um dia nós haveremos de ver, oxalá vejamos com os nossos olhos, Jesus voltar dos céus, como diz a Bíblia, para encontrar com a sua noiva a igreja nos ares. Já conseguiu imaginar que cena gloriosa será isso? Eu tenho tido o prazer de celebrar muitos casamentos, e eu fico impressionado toda vez que vejo, doutora Gislaine, tem toda aquela liturgia do casamento, né? Entram lá primeiro o celebrante, nessa figura sou eu, entra lá os padrinhos, depois entra o noivo com a mãe. Ele deixa a mãe, bonitinha, na primeira assento, lugar de destaque, e ele fica do meu lado. E como eu gosto de bater papo com o noivo, porque eu sei que aquilo é muito tenso. Dia do meu casamento, dia 4 de julho de 2009, com aquela loira linda que vocês estão vendo ali. Então, se você está olhando a mulher ali, é minha. Ela não está só, ela veio comigo e vai morrer comigo. Bem velhinha. Tipo a Rose Titanic, eu não vou ser aquele Jack. Espero eu. 4 de julho de 2009. Eu lembro quando eu cheguei ao altar, diante da celebrante, das testemunhas, quando eu vi aquela porta se abrir. Aquele som glorioso da trombeta anunciando a chegada da noiva. A hora que vi aquela mulher linda, maravilhosa, como jamais tinha visto até aquele momento, e olha que ela melhorou muito depois daquele dia, está mais linda hoje do que aquele dia. Mas quando eu vi aquela noiva, toda arrumada, vestido branco, Eduardo, você vai ter esse privilégio, e você sabe que o nosso assunto sempre é esse, e não vai mudar, tá, Adriana? Está aí a sua mãe, a sogra, estão aí, as autoridades estão aí. Ele sabe o que estou dizendo. Quando eu vi aquela noiva, eu me senti o homem mais frágil de toda a face da terra. Pensei comigo assim, será que eu vou dar conta disso? Então, como eu já passei por isso, Monique, todas as vezes que o noivo fica aqui perfilado dentro da liturgia, esperando, porque todo mundo vai ao casamento para ver quem? A noiva. O celebrante é só um adorno. Os convidados estão lá só para comer. Pessoal trabalhando. O noivo é detalhe.
As pessoas querem ver a noiva. Nunca vi ninguém levantar para o noivo quando ele chega. Mas a mulher apontou lá na porta, levanta-se, aquele frisson, aquela angústia, aqueles olhares assim de uau, está melhor do que imaginei. Irmãos, um dia Jesus vem buscar a sua noiva. Jesus vem buscar a igreja. E se no reino que nós estamos vivendo, no reino dos homens, isso já é lindo, consegue imaginar que dia glorioso vai ser esse, quando o noivo volta e ele vem buscar a igreja, eu e você, a igreja de Jesus. Imagina que encontro vai ser. Mateus está registrando essa mesma parábola no capítulo 22, que lemos aqui de Lucas 14, envolvendo esses elementos. Mas a parábola ela vai registrar para nós que algumas coisas estão muito claras. O que está claro? Está claro que Jesus está explicando que o grande banquete está sendo oferecido para todo mundo. Não está claro isso? Ao ponto de que aqueles que não puderam entrar, ou que não quiseram ir, porque estavam cheios de desculpa, coisa importante na vida para fazer, o banquete não acaba. O dono daquele banquete manda o servo buscar as pessoas. Você viu a qualidade das pessoas? Pobres, aleijados, cegos e mancos. Ou seja, gente que não tem desculpa, a gente está com fome. Gente que nem eu e você. Isso está claro na parábola. Outra coisa que está claro nessa parábola é que um rei preparou uma festa, uma celebração, um dia especial, a que Jesus chamou de semelhante ao reino de Deus, ou ao que vai acontecer naquele dia em que Jesus voltar. Uma outra coisa que está claro nessa parábola é que um servo saiu convidando gente para o banquete. Houve convite. Ninguém entrou de bicão. Foi convidado. Outra coisa que está claro é que muita gente recusou o convite. 3 exemplos, mas muita gente recusou o convite. Outra coisa que está claro é que o mesmo servo que recebeu ordens para chamar outras pessoas, voltou com aquelas pessoas dizendo, olha, ainda está faltando espaço, e o dono daquele lugar, o dono daquele banquete, daquela festa, daquela celebração, diz, então vai, porque eu quero a casa toda ela cheia. O nosso pai ama a casa cheia, porque um pai sempre está feliz quando todos os seus filhos estão à mesa. Quantos aqui são pais de mais de um filho? Não é o meu caso. Você gosta quando na mesa estão todos os seus filhos? Aquela sensação de que o time está completo. A casa está cheia, a casa está abençoada. Isso está claro também e fica muito claro para nós. Agora, outra coisa que fica claro aqui no texto, na parábola, é que só existem 2 tipos de respostas possíveis para um convite de uma festa que Jesus simbolizou como sendo o reino de Deus. Só existem 2 respostas. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Tudo isso não está claro na parábola? E eu podia razoar muito mais coisas, mas não está bem claro na parábola? Precisa de um intérprete como eu, aqui, para dizer para você o que está acontecendo no texto? Mas há uma outra coisa que não está implícito, ou explícito, mas implícito está, é que embora sejam 2 as respostas, essas respostas não foram dadas só naquele dia. A parábola é atemporal, ou seja, o acontecimento que Jesus disse para ilustrar para aquelas pessoas naquela festa onde ele estava, o que é o reino de Deus, ele perdura para os séculos até que Jesus volte, ou seja, está valendo para mim e para você nessa noite aqui. E fazendo um apanhado geral, se aqui eu fizesse, nós estamos ao longo de 2 meses trabalhando aqui, afinco, com dedicação, com paixão por Deus e por vocês, para dizer para vocês que o reino de Deus está acessível a todos nós. Indiscriminadamente, o reino de Deus está acessível a todos nós. Esses mancos, cegos, pobres, marginalizados pela sociedade, espiritualmente somos todos nós. Porque o primeiro grupo daqueles que disseram, não posso estar, me desculpe, eles estavam dizendo, eu não tenho interesse nesse reino que o Senhor está dizendo. Eu até acho muito bom esse reino, como um acessório da minha vida, como sendo uma coisa à parte na minha vida. Mas como prioridade, eu não quero esse reino na minha vida. E sabe que tem muita gente frequentando igreja, vivendo assim. Embora não diga isso, não escreva nas redes sociais, a forma como vivem, dizem isso. É lindo esse reino de Deus, é maravilhoso esse reino que Jesus veio estabelecer, mas ele não é prioridade na minha vida. Ou ele não é sempre uma prioridade na minha vida. Recebi, por exemplo, hoje pela manhã, não sei nem se você está por aqui, não vou citar seu nome porque não combinei com você, me pensei agora, mas é incrível como nós chegamos à mesa
E a mesa fala de intimidade e fartura. A mesa fala das nossas necessidades sendo satisfeitas e supridas. Porque tudo que as pessoas gostam de ir numa festa de casamento é por causa da comida. A maioria delas. Você tira o noivo e a noiva, a grande maioria está ali esperando que hora que vai ser a merenda. Lembrei de novo do personagem da escola que você viu agora, ele até com o barrigão grande aqui e com alguma coisa na cabeça muito estranha, que parece uma meia, essa meia de mulher para esquentar a perna. Tem muita gente dizendo assim, o reino de Deus é bacana. Tá dizendo o seguinte, me mandou no Instagram hoje pela manhã. Mulher me escreveu dizendo assim, pastor, vi a publicação que o senhor vai pregar hoje uma mensagem, e eu queria lhe dizer que há poucos meses atrás, eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Tentei o suicídio por 2 vezes. Uma mãe solteira, uma mãe solo, com muitas mães solos guerreiras nesse país, dignas e abençoadas. Ela me escreveu, pastor, vivi um momento tão violento que eu atentei contra a minha vida 2 vezes, sendo que na segunda vez eu fui parar numa UTI. Deus me deu a oportunidade de viver de novo. E eu fui a um culto de domingo, fui abençoado pelo pastor Ronaldo, mas fiquei resistente no meu lugar, porque sabia que alguns passos que eu daria, a partir do que eu vi, iam exigir de mim algumas coisas que eu não gostaria de abrir mãos delas. Mas aí vim numa próxima vez, vim numa quarta-feira, e aí uma mensagem que estava sendo pregada, eu estava aqui junto. No final da mensagem ela disse, eu não quero mais existir, chega de ter o controle da minha vida, chega de ser a governanta da minha história, eu vou me entregar a Jesus. Ela está dizendo, pastor, passou um tempinho, eu sou uma outra mulher, tenho prazer em viver, cuidar da minha família, tenho perspectiva de futuro, porque Jesus, o rei desse reino, entrou na minha vida, mudou completamente a minha história. Eu já não vivo mais para mim, agora eu quero viver para Ele, quero te agradecer, pastor, que nesse contexto que Deus fez, foi Deus quem fez, o Senhor estava lá presente, me falando sobre esse reino, e eu me apaixonei por ele, e muito mais pelo rei. Porque é incrível, as necessidades podem nos atrair a essa mesa, e pense que essa mesa pode ser misticamente ilustrada como a igreja, como encontro, uma quarta-feira, um domingo, seja qual ele for. Um grande banquete, a gente chega aqui, às vezes nem sabendo que está com fome, porque essa fome é espiritual, essa fome é de eternidade, essa fome é de razão de existência, essa fome é uma coisa que devora a gente por dentro, mas quando a gente encontra o reino de Deus, parece que tudo faz sentido, porque nós nascemos para o reino de Deus. E ao chegar ao reino de Deus, tudo vai para perfeito juízo na nossa vida. Por quê? Porque nós somos criados para viver nesse reino, para viver nessa mesa continuamente, porque a mesa fala de intimidade e fala de fartura. E muitos de nós aqui que já entregou a vida a Jesus, somos crentes e crentas, piedosos e piedosas. Gostou do crentas? Não, né? Tudo crente. Ficou esquisito, né, Vânia? Tá bom. Crentes piedosos. A gente chegou por motivos muito particulares a essa mesa, com fomes muito diferentes e distintas uns dos outros. Uns chegaram por uma carência emocional, ou chegaram por uma necessidade de uma cura física, ou chegaram por causa de uma porta de emprego, por uma solução de um conflito conjugal, por uma luta, demanda a família com os filhos. Enfim, nós chegamos à mesa de formas diferentes. Como diz o texto, alguns chegaram pobres, outros chegam paralíticos, outros chegam cegos, outros chegam mancos, mas chegam na mesa e encontram na mesa, mais do que a mesa e o que tem na mesa, encontram o rei na mesa. E muitos de nós que ficamos no reino de Deus, nós não ficamos pela satisfação das nossas necessidades, porque elas são temporais. Você pode ser curado e nunca mais voltar à mesa. Seu casamento pode ser restaurado e você nunca mais voltar à mesa. Você pode ser suprido de uma carência, seja ela qual for, e nunca mais voltar à mesa. Porque a gente chega à mesa, é suprido das nossas carências, porque a mesa tem fartura, mas a gente descobre que a gente foi à mesa por um motivo muito maior do que as nossas necessidades. Nós fomos para encontrar o rei, para viver debaixo do governo dele, seja de barriga cheia ou de barriga vazia. Seja curado no corpo ou enfermo, seja triste ou alegre, seja em qualquer circunstância, o que tem de importante nesse reino é o rei do reino. Isso fixa a gente. Isso nos mantém na mesa, mesmo que não haja fome. Podemos estar na mesa e ter negócios para desenvolver, mas o reino de Deus passou a ser prioridade na nossa vida. A gente não sai da mesa, mas continua cuidando das coisas da nossa vida. A gente chega à mesa com necessidades, por exemplo, como ele falou aqui, de uma junta de bois.
Ou seja, com investimentos. A gente chega na mesa e os investimentos passam a não ser mais a coisa mais importante da nossa vida. Eles se tornam secundários. Nossas crises, nossas debilidades, nossas necessidades. Quando chegam à mesa, a gente descobre que a gente não foi por causa do pão, mas por causa de quem faz o pão. Quem é o dono do pão. Mas veja, a parábola vai dizer que esse reino é semelhante a uma grande festa, um banquete. E que o rei desse reino está convidando todos e todas para estar nele. E, minimamente, nós já temos a imaginação aqui de que a gente sabe que viver debaixo do governo de Deus vai implicar em algumas perdas da nossa vida. Eu me lembro bem, quando cheguei a essa comunidade, que simboliza o reino de Deus, não é o reino de Deus, é a comunidade da graça, é uma fração, uma partícula do reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa muito maior do que a comunidade da graça, muito maior do que um culto quartas com vida, muito maior do que a gente pode imaginar. Mas eu cheguei aqui, e eu cheguei bem novinho, eu cheguei com um namoro, eu cheguei namorando essa comunidade. Cheguei aqui por causa de um namoro, mas um namoro tudo torto, tudo desalinhado. E eu não precisava nem ser crente ainda para saber que aquele namoro lá não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Eu sabia. Mas como qualquer um de nós que às vezes está vivendo alguma coisa na vida semelhante àquele meu namoro, sabe que aquilo está desajustado com o projeto de Deus, a gente prefere então viver à margem. Vê uma mesa farta, diz assim, não, eu prefiro continuar comendo essas migalhas na minha vida aqui, porque elas me sustentaram até aqui. Uma dependência emocional. Vou mexer nisso agora não. Mas pode ser variadas formas, mas geralmente uma dependência emocional. Eu cheguei com esse namoro tudo torto. Cheguei, sentei aqui, ouvi mensagens, muitas mensagens entre os jovens voltadas para essa área. E logo descobri que tinha um trabalho aqui que chamava um trabalho com noivos e namorados. Eu fui, sentei lá e ouvi tantas verdades sobre aquele meu namoro, estou falando da minha experiência, se for a sua, servir para você, tome, se não, descarta, é só a minha experiência. Sentei lá e ouvi algumas coisas sobre o que Deus pensa sobre o namoro. Como viver o reino de Deus no namoro? Eu olhei para o meu namoro, olhei para o que estava sendo ministrado, olhei para a escritura e falei, bom, tem um problema aqui. Alguma coisa está errada. E não é com as escrituras, não é com o padrão conceitual que foi dado, é com o meu namoro, o tipo de namoro que eu tenho. As duas próximas reuniões, os próximos encontros, eu não fui. O líder do encontro tinha meu telefone e mandou um SMS. Naquela época que SMS era muito caro. Vocês são dessa época? Você namorava e só tinha SMS? Você comprava lá R$30, dava 15 minutos, acabou. Você gastou tudo com a namorada apaixonada, depois ficava fazendo conta lá, depois estava devendo mais do que tudo para a véspera. Eu sou dessa época. Ele mandou um SMS. Dizendo, amigo, olha, gostei tanto de você e da tua namorada, por que vocês não voltaram? Eu dei a desculpa mais farrapada para ele. Olha, não deu, mas eu vou voltar. E eu voltei. Voltei no quarto encontro, Dan. Voltei. Ouvi mais uma vez sobre aquelas questões e naquele dia houve um confronto no meu coração. Aquele homem me disse uma coisa, cheio de ousadia e coragem, disse assim, olha, escuta, esse namoro que você tem, e estava falando de forma genérica, que não tem nada a ver com o reino de Deus, você só pode tomar duas decisões. Ou mantém vendo o que dá, ou termina hoje e para de desgraçar a vida dessa menina. Protegeu a menina ainda. Eu reconheci que eu precisava dar uma resposta para Deus naquele dia. O namoro terminou. Hoje ela está muito bem casada, graças a Deus, e eu melhor ainda do que ela. Sem nenhuma concorrência aqui. Imagina se eu estivesse tentando manter aquele padrão de namoro na minha vida. Quanto tempo eu ia durar? O reino de Deus promove isso. E a gente sabe, instintivamente a gente sabe, que algumas coisas que não vão bem na nossa vida nos impedem de responder positivamente a esse reino. Talvez você esteja aqui e participou da maioria ou de todas as ministrações que fizemos sobre o reino de Deus, mas hoje, no encerramento dessa mensagem, eu preciso vir aqui dizer para você que você e eu só podemos dar duas respostas a esse convite celestial de Deus para entrarmos nessa mesa, nos fartarmos do banquete e estarmos com o rei. E essa resposta só pode ser, ou eu não quero, ou eu quero. Ou eu não quero, ou eu quero. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar, porque não dá para viver no meio-fio da coisa. É mais ou menos, pastor, não existe. Com Deus ou é tudo, ou é nada. Sim, sim, ou não, não. Eu pergunto a você,
Você já se decidiu? Independente de qual seja a sua condição, estando bem ou não, estando no melhor momento da sua vida ou talvez no pior momento da sua vida, você já se decidiu a aceitar o convite para ir para a mais profunda intimidade nesse reino? Se você já decidiu, como eu um dia decidi, sabe que isso é uma decisão que a gente toma e que traz repercussões eternas para a nossa vida. A gente está entrando num lugar que a gente vai ter luta, porque o evangelho é assim. O evangelho, quando ele não promove conforto para quem está desconfortável, ele promove desconforto para quem está confortável. Toda vez que há uma pregação do evangelho, ele vai promover o conforto ou o desconforto. Talvez você seja um momento bom da tua vida, dizendo o seguinte: olha, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou avaliar um pouco mais, eu vou ouvir um pouco mais do que vocês têm para falar, para então, quem sabe, eu decidir por sim. Quem de nós é senhor do tempo para saber se vai dar tempo de fazer isso? Porque Jesus volta. Jesus vai voltar. A mensagem pode parecer antipática que eu estou dizendo para você, mas ela é verdadeira. Jesus vai voltar. E haverá um dia, como disse aqui o Senhor dessa parábola, em que aqueles que foram convidados e responderam não vão mais participar do banquete. E isso é sério. Isso não é terror de pregador, não. Isso não é fala para convencer a você a tomar uma decisão emotiva agora e depois mudar. Isso é sério. Jesus vai voltar. Esse banquete vai ser retirado. O convite não vai durar para sempre. Não vai durar para quando a gente quer. Ou a gente dá uma desculpa para dizer não quero, porque na verdade o que a gente deveria dizer é o seguinte: olha, não é que não dá, é que eu não quero. Porque quando falta amor, sobra desculpa. Porque o amor sempre dá uma boa resposta, dá um jeito. Quando a gente ama, de verdade, a gente dá um jeito de responder positivamente. Dá ou não dá? Lembra quando a gente estava apaixonado, quando estava namorando? Tudo dava. Podia passar 3 noites sem dormir, mas não deixe falar com ela. Não deixe falar com ele. Por quê? Apaixonado. Quando você está apaixonado, dá jeito. Quando você ama, dá jeito. Quando não ama, dá desculpa. Mas, pastor, você não ouviu a minha história. Verdade, não ouvi a sua história. Eu ouço as escrituras. Eu e você só podemos tomar uma decisão. Hoje ainda. Talvez você não tomou essa decisão em todo o tempo que você está aqui. Talvez você não tomou essa decisão há muito tempo na sua vida. Mas hoje, você quer tomar a decisão. Esse banquete está à minha e à sua disposição. Você já respondeu positivamente? Você já está sentado à mesa da intimidade? Você já é alguém que é governado pelo rei desse reino? Você é alguém que está comendo à mesa do rei, satisfeito com o rei, satisfeito pelo rei? Ou você é alguém que está olhando de longe, dizendo: olha, ótima ideia que você falou, ótima palestra, hein, pastor? Mas não é para mim hoje, não. Só pode responder uma coisa ou outra. E eu pergunto: você já respondeu? Enquanto o pessoal vai subindo aqui, o piano vai me ajudando. Você tem consciência de que o reino de Deus é semelhante a um banquete que está disponível para mim e para você? Que esteve disponível para mim e para você até hoje, mas que eu não posso te afiançar que estará disponível daqui 5 minutos, nem amanhã. Volto a dizer, eu não estou fazendo terrorismo, estou apelando para a sua inteligência. Nenhum de nós aqui tem controle do tempo. Mas um dia, o convite vai ser retirado. E depois de retirado, é impossível reavê-lo. O convite está feito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, e ele vai tomar uma grande refeição comigo. Apocalipse 3:21. Eis que estou à porta e bato. Quem convida é o Senhor do reino. Olha que coisa de humildade. O rei do reino veio ao nosso reino nos convidar para a mesa do reino dele. E quem somos nós para dizer: eu não posso, não dá, ou não quero? Você já respondeu isso? Põe as mãos no seu coração. Não feche seus olhos, não, antes. Ouça-me aqui. Eu não vim fazer terrorismo com nenhum dos senhores e senhoras, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Eu vim aqui pregar a vocês o evangelho que Jesus pregou. O evangelho da oportunidade. Mas o mesmo evangelho que Jesus disse da oportunidade, ele disse que essa oportunidade uma hora vai ser impossível de a gente tê-la de novo. Talvez a grande oportunidade para a gente que está aqui hoje à noite seja essa última. Volto a dizer, não estou fazendo terrorismo, você tem todo o direito.
A escolha é sua. A escolha é minha. Todos os dias. Mas talvez você ainda não está vivendo debaixo desse reino. Talvez você ainda não está debaixo do governo desse rei. Talvez você esteja evitando sentar a essa mesa. Porque sabe, quando você sentar a essa mesa, algumas coisas na sua vida esse rei vai mexer. Algumas coisas esse rei vai tirar. Algumas coisas esse rei vai confrontar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele não vai confrontar, tirar e mexer nada. Que ele nos dê algo muito maior, mais poderoso e melhor do que aquilo que a gente está agarrado. Talvez seja hoje o dia de você abrir mão daquilo que você está muito agarrada, dizendo: eu não saberia viver sem. Sabe sim. Sabe sim. Prejuízo é você viver sem o Rei do Reino, viver sem Jesus. Hoje à noite é uma oportunidade. Agora sim, feche seus olhos. Feche seus olhos. Firme seu pensamento todo em Deus. Feche seus olhos. Firme esse pensamento em Deus. Imagina que hoje tem um banquete diante de você. Uma mesa farta das coisas mais especiais que você e eu jamais ouvimos falar. Que se procurássemos no Google, a grande rede, não teria informações sobre. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Um banquete farto, que farta muito mais a nossa necessidade e carência humana, carnal. Um banquete que farta a nossa alma, o nosso espírito. Um banquete que nenhum de nós é digno de, por nós mesmos, chegar a ele. Mas por causa da dignidade, bondade e graça de Jesus, eu e você somos convidados nessa noite. Talvez você já respondeu num passado sim, e você está nessa mesa. Graças a Deus por você. Mas talvez um dia você sentou a essa mesa, teve as suas necessidades supridas, e você saiu dessa mesa e está vivendo agora para você mesmo. Hoje é noite de você voltar para a mesa, para perto do rei, para o lugar da segurança, para o lugar da provisão, mas para o lugar do cuidado e do governo dele. Volte para Jesus. Ou talvez você esteja na outra dimensão. Você nunca respondeu positivamente, mas o rei está dizendo para você hoje à noite: homem, mulher, eu tenho um banquete para você. Você está convidado a sentar à mesa, não porque você é merecedor, mas porque eu te amo. Esse é o convite de Deus para mim e para você nessa noite.